Boa noite, irmãos. Boa noite. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor, digam amém. Amém. É um prazer receber cada irmão aqui na casa de Deus. Hoje nós estamos começando um culto de adoração e ceia do Senhor. Peço aos irmãos que possam colocar de pé para a gente fazer uma oração inicial. Eu peço o irmão Alexandre, nos leve a Deus em oração, por favor. Amém. Vamos cantar o primeiro hino dessa noite. Número 9 do Voz Melodia, Quão Grande És Tu. Amém. Vamos neste momento recolher as nossas ofertas e os dízimos. O capítulo de 16 de Deuteronômio, versículo 17, diz que cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus,
lhe houver concedido. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém. 6:17. Muito obrigado. Vamos estar orando pelas ofertas e pelos dízimos. Eu peço que o irmão, de forma voluntária, ore por nós. Oremos. Senhor Deus, Tu és grandioso, maravilhoso, Pai que está no céu. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que Tu nos dá, pela proteção de cada dia. Também, Senhor, por ter enviado Seu Filho da morte de Cristo na cruz por nós. Ó Pai, abençoe o dízimo e a oferta que era para a Tua obra, Senhor. Multiplicar, Senhor. Entregamos tudo de coração, Senhor. Ó Senhor, abençoe, Senhor, também o nosso culto e o culto de ceia, Senhor. Amém. Que é para o Senhor. Não deixe nós fazer nada de nós mesmos, Senhor. Tudo que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os instrumentistas vão tocar o hino? Sim. Vamos cantar o hino Alto Preço, enquanto os irmãos recolhem as ofertas e os dízimos. Amém. Uma oração pelos dízimos e as ofertas. Eu peço ao irmão Carlos, pode orar para a gente, por favor? Senhor Deus, Pai querido, te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço, Senhor, por nos dar a honra de podermos contribuir, Senhor, ofertar a Ti, não apenas com dinheiro, mas louvando com a nossa vida. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Versículo do mês, Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3 e...
Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Amém. Nosso próximo hino dessa noite é o número 272 do Voz Melodia, Uma Paixão por Ti. Peço, irmãos, podem ficar de pé para cantar esse hino. Aqueles que realmente têm uma paixão por Cristo, cante com toda a sua força, amém? Para nosso Deus. Amém. Os irmãos cantaram muito bem. Neste momento temos a ceia do Senhor com o pastor Jamil. Os irmãos podem se sentar. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Nosso texto base para a ceia do Senhor, sempre usamos 1 Coríntios, capítulo 11, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Então, vou convidar que nós abramos aqui nesta epístola. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 23. Eu convido a igreja que leia comigo, ou acompanhe comigo na leitura. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por esses momentos que vamos passar aqui. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, nós não vamos explicar o texto, mas nós só vamos ver a aplicação dele aqui em relação à ceia do Senhor. Então, a primeira aplicação que nós queremos lembrar é que está os elementos da ceia. Então, aqui está falando o pão e o cálice. O Senhor Jesus, quer dizer, na última Páscoa que ele comemorou com os seus discípulos, então foi que ele instituiu a ceia do Senhor. Então é como se ele tivesse transformado a Páscoa na ceia, porque na Páscoa se oferecia um sacrifício e comia-se carne. Neste caso, a carne é substituída por pão e ela representa o corpo de Jesus. E o vinho se bebia, aliás, e o sangue que era derramado foi simbolizado pelo vinho ou o cálice que nós participamos. Então, a ceia do Senhor é um ato simbólico. Então, nós lembramos, fazemos a simbologia do pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue por nós, e do cálice, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Então, esta é importante. A Bíblia fala que todas as vezes que nós vamos comer o pão e beber o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Nós estamos lembrando dela, comemorando ela, certo? Geralmente a gente não comemora a morte, mas comemoramos o aniversário, comemoramos a vida. Mas a morte de Jesus foi a nossa vida. Porque ele morreu, nós vivemos. Então isso é importante que nós entendamos. Por isso que a gente deve lembrar dele, que só estamos aqui, só podemos dizer Pai, só podemos chamar Deus de nosso Pai, só podemos estar na família de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo deu sua vida por nós. Então foi graças ao seu sacrifício na cruz do Calvário. A segunda parte desse texto está dizendo para nós examinarmos a nós mesmos e assim comemos do pão. Porque se eu comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, eu estou trazendo juízo para mim mesmo. Então aqui a ceia do Senhor também é oportunidade de eu sondar meu coração, de eu analisar a minha vida e de eu abandonar os pecados ou o pecado que porventura está sendo constante na minha vida. Tá? Então, nós cantamos todos que estamos aqui dispostos a pagar o preço. Estamos dispostos a pagar o preço para sermos um só coração no Senhor. Será que estamos mesmo? Certo? Será que estamos mesmo? Então nós temos que abandonar todas as coisas que são particularmente minhas e entregar nas mãos de Deus toda aquela que vai engrandecer o meu ego, engrandecer o meu eu, e eu entrego nas mãos de Deus para que somente o Senhor tenha toda a glória e toda a honra. Então nós temos que lembrar dessa segunda parte, que é sondar o coração, confessar os pecados e assim coma o pão, certo? A Bíblia faz um alerta aqui que se você comer sem discernir o corpo, você está trazendo juízo para si, está trazendo julgamento para si. Está dizendo, você vai julgar você mesmo. Então essa oportunidade que você tem, está aqui na ceia, participando da ceia, que você vai se julgar, se você é digno ou não. Então você se julgando, você participa ou não, certo? A Bíblia fala para você confessar, abandonar e propor não continuar no pecado. Então você participa. Agora, se você participar e continuar nos seus pecados, você está trazendo juízo para si mesmo. Então se você não está disposto a abandonar os pecados, é melhor não participar. E o juízo é muito severo. Aqui você está falando, olha, enfermidades, fraqueza e até a morte, certo? Então são coisas sérias. Então a ceia do Senhor é um ato solene, muito solene, que tem que ser feito com toda a reverência,
porque eu estou realmente participando desta ceia. Aqui, irmãos, é mais ou menos com aquele líquido que a mulher bebia quando o marido sentia ciúme, lembra? Lá do Velho Testamento. Se ela fosse inocente, ela ia beber, não tinha problema nenhum. Mas se ela bebesse e ela fosse culpada, certo? Aí ela teria grande problema, teria problemas de saúde. Mas, só estou comparando, mas não é, aquilo não está representando isso aqui, certo? Só para a gente entender que a ceia do Senhor, se eu participo indignamente, eu trago juízo para mim mesmo. Então agora, irmãos, eu vou dar oportunidade que nós agora, em oração silenciosa, todos nós baixamos nossas cabeças, confesse o pecado. Se vem à sua mente um pecado que você ainda não abandonou, que você ainda está nele, então confesse e faça o propósito sincero diante de Deus de abandonar para você participar da ceia, certo? Então, se você tem de todo o coração, então confesse, deixe e depois participa. Então, se você se não acha que pode participar porque não sabe se está sendo sincero, então não participa, mas você resolve isso até a próxima ceia, tá bom? Então, oremos. Todo mundo, cabeça baixa, olhos fechados, todo mundo em oração, buscando o Senhor, tá bom? Amém? Senhor, som do nosso coração, quebra, Senhor, todo orgulho, toda ira, todo egoísmo, tudo aquilo que realmente nos faz impedir de chegar diante do Senhor com o coração inteiro e quebrantado. E que nós possamos estar aqui totalmente quebrantados, quebrados diante do Senhor, pronto para pedir misericórdia. E eu sei que todo aquele que realmente se arrepende, o Senhor está pronto para atender, por causa do sangue do Senhor Jesus. E agora, Senhor, nós estamos lembrando deste momento que o Senhor então entregou a ceia e fez referência à sua morte e o seu corpo entregue e seu sangue derramado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou convidar aqui então os diáconos para chegar na frente. Irmãos, nós vamos agora orar, agradecer pelo cálice e pelo pão. Eu vou pedir que o irmão Lamoniel nos eleve a Deus em oração. Sim, oremos. Ó Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai que está no céu. Ó Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho por tamanho sacrifício na cruz por nosso pecador. Ó Senhor, obrigado também, Senhor, por o Senhor ter deixado por nós, Senhor, a ceia para este momento, Senhor, para a gente lembrar do Senhor. Ó Senhor, amado Senhor, entregamos, Senhor, a nossa vida na cruz do nosso Senhor, e que o Senhor nos perdoa todas as nossas falhas, que temos nossos pecados.
Ó Senhor, abençoe cada irmão que está aqui, abençoe este momento. Tudo que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então vamos agora cantar o hino que vai estar na tela ali. E nós vamos, os irmãos vão estar distribuindo. Cantaremos o hino Vinho e Pão, instrumentistas. Amém. Palavra com o pastor Jamil. Obrigado, irmão. Vamos agradecer pelo pão. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de nós estarmos lembrando do corpo de Jesus que foi entregue por nós. E nós louvamos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Que todos possamos estar participando e comendo esse pão, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos, bebamos o cálice. Então vamos agora cantar o hino. Vamos agradecer pelo pão, pelo cálice mais uma vez. Então, irmão Ricardo, agradeça. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por essa oportunidade, pelo teu poderoso, de estar aqui na tua presença, nós vamos encontrar a tua e através do
só hoje, mas a todo momento da nossa vida, estamos mandando nosso coração, cada dia mais sermos bem-aventurados nos teus caminhos. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino Vinho e Pão novamente. Agora eu peço que os irmãos, por favor, coloquem-se de pé. Amém. Um hino muito belo, amém? Vamos estar passando para os irmãos nossos avisos. Podeis assentar. Muito obrigado. Culto de oração e ensino na quarta-feira, às 7h30 da noite. Talmidim e Talmitens, os jovens e os adolescentes. Não sei se eu pronunciei certo, mas 19h30, caminhada rumo ao céu, as faces de Cristo. Esse é o tema, né, pastor? Então, os jovens são convidados a essa atividade, os adolescentes também. Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, porque nós aprendemos a palavra de Deus, amém? É às 9h da manhã. Tema é o panorama bíblico. Tem também, dia 11 de maio, após a EBD, a Assembleia Geral Extraordinária. Então, para o pessoal que é membro, tem essa assembleia para os irmãos estarem participando. Cântico do mês, ele é exaltado, vamos cantar ele com bastante alegria, amém? Peço aos irmãos que possam colocar em pé, por favor. Novamente, muito obrigado. Amém.
Amém. Muito obrigado, irmãos. Pode se sentar. Os irmãos cantaram muito bem. Vamos passar neste momento para a nossa mensagem bíblica. Vamos orar antes, agradecendo esses hinos que cantamos. Eu peço... Esqueci o nome do irmão. Não? O senhor pode fazer agradecendo pelos hinos, pedindo pela mensagem? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. De novo, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela graça que o Senhor nos deu de podermos estar adorando o Senhor através de cânticos, através de hinos. Dá-nos a graça, Senhor, agora, que a tua palavra possa nos edificar. Amém. Nós louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. A palavra está com o pastor Jamil. Amém. Eu vou só fazer uma pergunta aqui antes que nós vamos sair. Está marcada a Assembleia das Mães. Eu queria perguntar para as famílias se dá para Deus aqui, se dá para ficar, ou se você vai ter que sair mais cedo para voltar com sua mãe, ou coisa assim. Você sabe que vocês podemos manter a Assembleia dia 11. Então vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, capítulo 9, versículo 5. Todos encontraram? Então o versículo está aqui na tela, né? Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos orar. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que o Senhor possa nos dar a graça de aprendermos mais do Senhor e que o Senhor seja exaltado e glorificado. Eu te louvo, Senhor, essa oportunidade que nós temos de estar aqui adorando o Senhor através do estudo da Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei se vocês lembram, semana passada eu encerrei o culto falando deste texto, falando que havia uma polêmica entre aqui, quando fala Jesus Cristo segundo a carne, e depois fala, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Eu falei que existia alguns que acreditavam que era uma doxologia e que estava se referindo a Deus Pai, e outros acreditavam que é Jesus. E eu terminei dizendo assim, olha, no final de contas não importa muito, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, e Deus Pai é Deus, e tudo está se referindo a Deus. Muito bem, então,
Só que eu fui depois ver alguns comentários, especialmente do Martin Lloyd Jones, eu vi que há algo importante para ser dito e que nós precisamos estar definindo aqui qual que é a nossa posição, sim. Então nós não podemos ficar, tanto faz, então não é tanto faz, certo? Então hoje nós queremos trazer para os irmãos, então, o que é que nós devemos estar aprendendo aqui. Então, primeiro aqui não se trata de uma doxologia. O que é uma doxologia? Então é quando o apóstolo fala algumas coisas sobre Deus, depois ele se sente tão elevado, tão extasiado com todas aquelas verdades, e de repente ele começa a louvar e a glorificar a Deus por causa daquilo que ele havia falado. Então ele usa a doxologia aqui no final. Então vamos ver aqui no final do capítulo 11, só para os irmãos entenderem o que é uma doxologia. Então ele fala toda da doutrina toda a doutrina da soberania de Deus, e no final ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Então isso aqui é uma doxologia, certo? Agora, há doxologias menores? Sim, doxologias talvez de um versículo ou bem menores. Então, por exemplo, eu vou para 2 Pedro, o último versículo de Pedro. Três 18. Então vamos lá. Então ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto, aqui ele termina. E aqui ele tem uma doxologia, algo assim bem pequenininho. A ele seja a glória, assim agora como no dia eterno. E interessante que essa doxologia aqui, ela é dirigida a quem? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória. Está se referindo a quem? Jesus Cristo. Certo? O louvor, a adoração, está se dirigindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é uma doxologia menor, certo? Então, nós temos várias nas Escrituras, mas aqui o que nós estamos querendo argumentar aqui nós não temos uma doxologia, certo? E aí nós vamos estar falando por que não. Então, aqui não se trata de doxologia. As pessoas que negam a divindade de Jesus reduzem essas palavras apenas a uma doxologia ao Deus Pai. Mas não podemos usar... então, vamos até aqui. Eles dizem que aqui é uma doxologia a Deus Pai. Por quê? Para eles fazerem isso, eles têm que fazer o seguinte. Vamos voltar lá no nosso versículo. Nosso versículo deles são os patriarcas, e deles também descende o Cristo, segundo a carne. Até aqui tudo bem. Aí, para eles falar que é ao Pai, ele tem que pôr um ponto final aqui. Para um ponto final. Deu um ponto. O que falar para eles, fala assim, então, o que estava falando de Jesus Cristo termina aqui. Daí fala assim: o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Estão se referindo, está se referindo ao Pai. Mas aí depois nós vamos ver que tem outras dificuldades, não é só a questão de você pôr o ponto aqui, tá? Então, aí esse é um grande problema que eles colocam. Então, esse é um argumento, creio que é um argumento fraco,
dizendo que é apenas uma doxologia a Deus Pai. Então, aí, dentro desse argumento, nós podemos dizer assim, mas não podem usar argumentos gramaticais. Então, eles não podem falar assim, que aqui, porque muitas vezes as pessoas costumam dizer, não, lá no original diz assim, no original está falando assim, se eles vão ser honestos, eles não podem usar nada disso, porque aqui realmente está dizendo o que está dizendo aqui mesmo, do jeito que nós entendemos aqui, de acordo com Romanos 9, 5. Está se referindo ao Senhor Jesus, de acordo com o que nós entendemos na nossa tradução. Aqui eu li na corrigida fiel, mas se você for ler na Bíblia, na Bíblia atualizada, é a mesma coisa. Eu li na atualizada moderna também a mesma coisa. Eu li na transformadora, também tem o mesmo sentido. Eu li na Bíblia NVI, é a mesma coisa. Então, nas traduções principais que nós temos, todas estão de acordo com essa aqui que eu li. E aqui está, aqui, ó, que eu coloquei é da atualizada. Então, essa daqui é atualizada, tá? Então, e a minha aqui, da minha Bíblia, é da corrigida. Então, para vocês verem, então, que não dá para fazer nenhum argumento dizendo, fizeram os especialistas em gramática, etc. e tal. Todos eles concordam com aquilo que estamos dizendo. Muito bem. Então, aí nós vamos prosseguir aqui. Não se baseia, então, na questão do manuscrito também. Nos principais manuscritos, ele não tem os manuscritos mais antigos, né? Também não tem esse argumento, porque todos está lá, direitinho, mesma coisa. Então, não há divergência em relação a manuscritos. Então, de acordo com a crítica textual, então eles não podem realmente usar esse argumento. Então, deixa eu dizer aqui duas coisas que vocês talvez vão ouvir. Crítica textual e tem a questão da alta crítica. A crítica textual, ela realmente procura ver exatamente o que a palavra de Deus está querendo dizer. E ela faz uma crítica aos textos, aos manuscritos que são encontrados, realmente para saber, procurar encontrar a verdade mesmo. Agora, já a alta crítica, né, eles na verdade tentam destruir, certo? Eles tentam realmente criticar por criticar e simplesmente negar. Então, de acordo com a alta crítica, os manuscritos estão lá bem tranquilos neste ponto. O que vai decidir, então? O que vai decidir, então, é só a questão da pontuação. Se eu devo colocar vírgula ou ponto final, depois da palavra carne. Aí, então é fácil, né? Não é fácil porque não existia pontuação até o 3º século. Certo? Não tinha pontuação. Já se sabia exatamente sem a pontuação. Na nossa língua tem cheio de pontuação, né? A pontuação faz parte do da nossa escrita, certo? A original estava escrita em grego, então nos manuscritos mais antigos, até o 3º século, não tem pontuação, certo? Então, se eu for pensar nisso, então tudo é questão de opinião. Eu acho que deve ser isso, ou eu não acho que não deve ser. Eu acho que tem que ser ponto final, eu acho que tem que ser vírgula. Bom, não dá para ficar só no achismo. Então a gente tem que entender um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais nisso. Então vamos lá. Qual é, então, a melhor posição, a posição que está mais embasada? É a posição que coloca o ponto final ou a posição que coloca a vírgula, dando continuidade? Então, qual que é a diferença disso? Se é o ponto final, estou começando outro assunto, certo? Eu posso mudar de pessoa. Se eu ponho a vírgula, o qual tem necessariamente está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, certo?
Então, nós vamos ver depois essa palavrinha, o qual, que ela é importantíssima para a gente definir. Então, é totalmente natural introduzir uma súbita, não é antinatural, na verdade, introduzir uma súbita doxologia dirigida a Deus o Pai, uma vez que ela está falando Deus Filho. Vocês viram que lá em 1 Pedro, ele colocou uma doxologia a Cristo, porque ele estava falando de Cristo. Então, quando ele colocou a doxologia exaltando a pessoa de Deus, foi a pessoa do Filho. Então, ele não entrou em contradição ali em Pedro. Então, ele continuou o assunto da mesma maneira que ele vai continuar o assunto aqui. Certo? Então, podemos dizer o seguinte: alguém poderia questionar, ele não fez isso em Romanos 1, 25? Então, vamos ver, em Romanos 1, 25, diz assim, ó: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É uma espécie de uma doxologia, mas se referindo ao Pai, mas ele estava falando do Criador. Então ele não foi contraditório ao contexto, certo? Ele estava falando, olha, mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O Criador, que é bendito eternamente. Então aqui nós temos essa importante. Então, esse é o versículo. Então aqui em Romanos o apóstolo está referindo ao Criador, certo? Vamos passar para o próximo. Vírgula ou ponto final é tudo uma questão de opinião? Então esse é o segundo argumento. Aí o segundo argumento que eu quero dizer é em relação à questão da palavra os quais. Os quais é Cristo, o qual é sobre todos. Então, quando você vai pegar o versículo e ler ele naturalmente, você vai ver que fica completamente sem sentido se você coloca ali um ponto final. Então, veja, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne. E esse aqui, o qual é sobre todos. Então, quando se refere aqui, o qual é sobre todos, então ele continua, quando você usa um pronome relativo, sempre deve referir-se ao seu antecedente mais próximo. Então ele havia falado de Cristo. Então o antecedente mais próximo aqui é Cristo. Então esse o qual, ou os quais, só pode se referir, no caso aqui, a Cristo. Então não vai se referir a outro. Então, por isso que está dizendo, ó, é sobre todos. Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Então ele está se referindo então ao Senhor Jesus Cristo, comprovado por essa palavra, o qual. Paulo tem em mente um contraste entre, isso aqui é importante, aí a doutrina que eu perco se eu não tomo essa posição. Paulo está fazendo um contraste entre segundo a carne e segundo o Espírito. E ele se refere, então, aqui está se referindo então, às duas naturezas do Filho. Então, Cristo, quando ele veio, ele não deixou, ele é Deus, mas ele simplesmente esvaziou-se, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele não estava aqui usando os poderes de Deus, não estava aqui com todo o poder, com toda a glória. Ele se esvaziou disso para se tornar homem, se tornou a semelhança do homem. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele é chamado Filho de Deus, então ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Certo? Então o que está afirmando aqui é uma doutrina muito importante, que ele é, segundo a carne, ele é o homem, que veio da descendência dos judeus. É o que Paulo está dizendo aqui.
Então, segundo a carne, ele tem uma descendência, certo? E essa descendência está ali, nós temos duas genealogias de Cristo, uma em Lucas e outra em Mateus. E eles sempre levam ali para mostrar que ele é filho de Deus e para mostrar que ele é descendente de Davi. Então, ali tem duas coisas mostrando. A primeira mostra que, a de Mateus mostra que ele é filho de Davi, certo? A segunda chega lá em Adão, que é filho de Adão, filho de Deus, certo? Na verdade, quando chega em Adão, ele é filho de Deus, então que ele foi criado por Deus, criatura de Deus. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele não é criatura de Deus, mas como homem, ele veio da descendência de Adão. Então, como homem, então, é onde ele pegou a descendência de Maria. Ele não pega a mesma descendência. Se você for ver ali a descendência de Lucas e a descendência de Mateus, elas são diferentes, até chegar em Davi. Aí, a partir de Davi é tudo igual, certo? Chega em Davi, até chegar em Davi, é porque, na verdade, então, que aquela descendência, Maria também era da tribo de Judá, e assim como José. Só que José era da família real, descendente da família real. Maria já não era da família real, não era descendente de Davi, dos outros reis, certo? Era da família real também. Desculpa, falei, os dois são da família real, porque todos chegam em Davi. Só que aí, depois de Davi entra Salomão. Então Maria não entra nessa linhagem de Salomão. Ela vai chegar lá, filho de Natã, filho de Davi. Vocês podem observar lá, então, que é outro filho de Davi. Mas chega na descendência real também, a quem Deus fez a promessa. Lembra? A promessa de ser rei. Essa também é importante, certo? De qualquer forma, mesmo sendo filho de uma mulher, ele é da descendência real. Filho de José, da descendência real, certo? Então, ele como homem, então ele é perfeito homem, 100% homem. Então não há como fala assim, não, Jesus era um semideus. Ele era Deus, mas também ele era homem, só que era aqui um semideus. Conforme na mitologia grega, sempre tinha lá os deuses que eram como se fossem homens também, e que cometiam pecados também, que faziam coisas erradas também. Os deuses deles eram assim, né? Muito parecido com os homens, só que diferenciava porque ele era todo poderoso, tinha muito poder. Mas o Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Ele nunca foi um semideus. Ele sempre é 100% Deus. O que diferencia? É porque ele tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Então, isso está ensinado aqui em Romanos, capítulo 9. Então, olha, segundo a carne, ele é descendência, certo? De Israel, e chega Davi, de Israel e tal. Mas depois, quando nós chegamos, então, o versículo 5 fala, estão dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então está declarando claramente que o Filho de Deus, ele é Deus bendito eternamente. Ele é Deus e deve ser bendito, deve ser glorificado. Por isso nós podemos cantar hinos em louvor ao Senhor, em louvor a Deus. Mas nós não podemos cantar hinos em louvor a anjos, não podemos cantar hino em louvor aos homens, mesmo aos santos, ou Maria, ou a grandes homens de Deus que foram santos no sentido de que foram homens que se dedicaram a Deus. Não podemos cantar louvores, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Então, quando nós estamos dando glória ao Filho de Deus, nós estamos afirmando que Ele é Deus, certo? Então, Ele é Deus, então, da sua natureza Ele traz
como homem, ele é homem 100% e Deus 100%. Então, a posição das palavras Deus bendito normalmente se refere a Deus Pai, que é bendito. Quando se fala a Deus Pai aqui, fala Deus bendito, mas aqui fala, aqui usa a palavra, versículo 5 aqui, Deus bendito eternamente. E quando se refere a Deus Pai, fala bendito Deus, certo? Mas isso aqui é só um detalhe que às vezes também é usado nesse sentido para Deus, mas só para a gente reforçar ainda. Então o Pai é bendito Deus e o Filho Deus bendito, certo? Só para nós estarmos compreendendo um pouquinho. Então, isso está confirmando a posição trinitariana e a posição trinitariana é essa, que Deus ele é homem e que Deus que Jesus é homem e que Jesus é Deus, certo? Quais os principais grupos que negam a divindade do Senhor Jesus ou negam a Trinidade ou a Triunidade? Então eu citei 2 aqui. Aqueles que negam a divindade do Filho, negam a divindade do Espírito Santo, e seu expoente principal são as testemunhas de Jeová. Então eles negam aqui a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles acham que ele era um homem perfeito, um homem bom, tudo, mas que ele não era Deus. Aí tem outros também expoentes, aí como os gnósticos, só que eles colocam que ele era Deus, só que quando eles falam que ele era Deus, eles colocam ele como um semideus, certo? E que todos nós temos segundo os gnósticos, que todos nós temos a possibilidade de chegarmos à posição dele também, de semideus. Então, a gente temos que tomar muito cuidado também. Não é só afirmar que Jesus é Deus, mas o que eu quero dizer com isso, né? E também nós temos a posição dos unitaristas. Os unitaristas, eles não negam que Jesus é Deus, não negam que o Espírito Santo é Deus, mas eles negam que há 3 pessoas. Então, eles negam a personalidade do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, olha, na verdade é um só Deus, e esse um só Deus, que é uma só pessoa, ele vem se apresenta como Pai, como Filho ou como Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Parece com a nossa afirmativa, parece com aquilo que nós falamos, né? Se manifesta, só que nós falamos, se manifesta em 3 pessoas, eles não afirmam isso, certo? Então, para eles, ele não são 3 pessoas, ele se manifesta às vezes como Filho, às vezes como Pai, às vezes como Espírito Santo, mas é uma pessoa só, segundo eles, certo? Isso descomplica um pouco a questão da mente, como é que a gente vai pensar em 3 pessoas, etc. e tal. Mas quando a gente lê as Escrituras, eu enfrentei um problema com uma membro da igreja lá no Morumbi, uma vez, com uma pessoa que ela se envolveu com esse grupo, e ela já ia sair, já estava frequentando lá. Aí, graças a Deus, o marido dela não concordou e me chamou lá, e a hora que eu vi, ela já estava saindo, mas o marido dela me chamou lá, nós sentamos. Sabe o que eu fiz? E ela se convenceu? Eu li o Evangelho de João. O Evangelho de João, irmãos, não precisei explicar. Aquelas partes que afirma lá que Jesus falando colocando claramente ali que havia 2 pessoas. E graças a Deus, ela se convenceu. Depois ela teve outros problemas, mas nesse ponto aqui ela foi convencida, certo? Então essas 2 posições ou negam a divindade de Cristo ou negam a personalidade de Cristo, certo? Então uma coisa ou outra, mas nós devemos afirmar que Jesus Cristo é Deus e Ele é uma pessoa também, porque Ele, como pessoa divina e como pessoa humana, certo? Traz 2 naturezas, um só Deus.
É complicado, talvez, para nós entendermos, mas é assim que a palavra de Deus nos ensina, certo? Passagens que confirmam a divindade de Cristo. Aí nós só selecionamos algumas, tem muitas e muitas e muitas. Mas selecionei algumas. Porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10. Veja, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Se ele não fosse Deus, ninguém podia dobrar o joelho diante dele. Mas Deus exaltou sobremaneira, os que antecedem esse versículo, Deus exaltou sobremaneira para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E tudo isso, quando a gente confessa que Jesus é Senhor, quando a gente confessa que Ele é Deus, eu estou trazendo glória para Deus o Pai. Não é uma blasfêmia, pelo contrário, eu estou trazendo glória para Deus o Pai. Então, um dia todos vão ser obrigados a dobrar o joelho diante de Deus ou de Jesus, confessar Jesus como Senhor. Outra passagem, Colossenses 1,15, esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então está dizendo aqui que ele, o Cristo, ele é o Criador e o sustentador, porque nele tudo subsiste, de todas as coisas. Então todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Certo? É o que está dizendo essa passagem aqui. Outro versículo, Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Se referindo ao Senhor Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele, resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Por que ele é a expressão exata? Porque ele é Deus. Nós fomos criados também para nós expressar a santidade de Deus, mas nós não conseguimos fazer isso de forma exata. O mais consagrado que estejamos, nós não conseguimos fazer isso de forma exata, mas Jesus, ele é a expressão exata do seu ser, porque ele é Deus, porque ele é igual a Deus. E se você lê o capítulo 17 de João, você vai perceber isso claramente. Colossenses 2:9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é bem óbvio. Nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então, nele está toda a plenitude. Quer dizer, não há alguma coisa que ele é menos do que Deus. Toda a plenitude de Deus nele habita. Esse versículo é muito claro. Nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. E Colossenses também foi escrito para exatamente combater o gnosticismo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele não é apenas porque os gnósticos acreditavam que o corpo ele era pecaminoso, enfim, que o problema, o pecado estava no corpo. Então que não tinha, o grande problema, Jesus, por isso que eles negavam até a encarnação. Jesus não podia ter ele não encarnou. Então, na verdade, ele veio em espírito, de uma forma humana. A forma humana é o seguinte:
que as pessoas viam ele como humano, mas ele não era um homem que encarnou numa carne normal dos homens. Porque senão porque ele não podia fazer isso por causa do pecado, certo? Esse é que eles acreditavam, certo? Não estou falando isso não, tá? O que eles acreditavam. Então, aqui, por isso que ele usou a palavra, ele corporalmente, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No seu corpo, que ele está hoje, corpo glorificado, habita nele toda a plenitude da divindade. Certo? Então, por isso que ele afirma, então, a divindade. Então, mais claro do que isso, nós não podemos ter, né? Então, vamos ver aqui. A palavra Senhor é usada para as 3 pessoas da Trindade. Então, na verdade, Deus usa expressões, não só o Senhor, mas também outras expressões, que usa para as 3 pessoas. Então, ele afirma a divindade do Pai, afirma a divindade do Filho e afirma a divindade do Espírito Santo. Eu coloquei 3 referências aqui para nós estarmos percebendo aqui cada uma delas. Então, aqui diz, Paulo está falando em relação ao Deus Pai. Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então está se referindo aqui a Deus Pai. O crescimento veio de Deus. Deus é que dá o crescimento. Ao Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Então, está se referindo aqui bem claro, ele era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Afirmando aqui claramente que Jesus é Deus. E o Espírito Santo? Eu usei uma referência, mas tem várias outras para todos eles. Então, disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Reservando parte do valor do campo? Conservando não seria teu? Em vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, a princípio, aqui ele fala que ele mentiu ao Espírito Santo, aqui ele fala que ele mentiu para Deus. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Então, nós temos aqui, então, as 3 pessoas são chamadas de Deus nas Escrituras. Então, meus irmãos, falar que nós entendemos isso, eu não entendo, mas as Escrituras afirmam as 3 coisas. Afirma que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e que o Filho é Deus. Então, essa afirmativa está em todo o Novo Testamento, e se a gente for olhar lá para o Velho Testamento também, nós temos essa doutrina também está lá no Velho Testamento. Então, está muito claro, então nós podemos dizer, mas são 3 pessoas, mas é um só Deus. Eu não posso não entender, mas eu aceito, porque a Bíblia ensina assim, certo? Eu creio, porque a Bíblia ensina assim, certo? Então, 3 pessoas, um só Deus. Então, não há 3 deuses, é um só Deus. Então, Jesus começou a ser chamado de Deus só no 2º século. Por isso, não é verdade. Isso não é verdade. Porque todos aqueles versículos que eu mostrei ali, ele está sendo chamado de Deus. Mas eles usam, porque na verdade lá no 2º século, aqui eles falaram assim, Jesus Cristo é Deus, que se colocou bem claro lá, afirmou isso. Mas Paulo já tinha afirmado isso, os apóstolos já tinham afirmado isso, as Escrituras afirmam isso. Então não é lá no 2º século que foi colocado que Jesus é Deus. Então, Atos 20, 28, atentai para vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ó, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Não foi o Pai que comprou com o seu próprio sangue. Está se referindo que quem é Deus aqui? A igreja de Deus. Esse o qual comprou. Quem é esse o qual? Que é Deus aqui? Jesus. Então, esse qual aqui se refere a Jesus. Essa igreja de Deus, esse Deus que está se referindo aqui, está se referindo a Jesus. Veja também Tito 1,3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Certo? Deus, nosso Salvador. Então, quem é o nosso Salvador? Jesus. Certo? É Jesus que é o Salvador. Então está muito claro aqui, algumas passagens só para mostrar isso. Doxologia dirigida ao Filho, então eu já li ali 2 Timóteo 3,18. Agora, eu li 2 Pedro, né? Então, agora 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos. Está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Certo? Se refere a Deus Filho. Testemunhos da história. Aqui eu vou... esses homens aqui, que está citado aqui, é só para vocês entenderem aqui. Alguns deles já citei na história da igreja lá. Então, só no final do século XIX, irmãos, quando a alta crítica começou a fazer sua obra devastadora, é que eles começaram a questionar algumas... Não estou falando que essas coisas já foram, antes já tinha na história da igreja, mas começaram a colocar de forma a negar próprias escrituras, certo? Só que no século XIX. Mas vários homens da história da igreja já afirmou isso. E aqui eu cito vários deles aqui, certo? Aí só para confirmar aqui, só para os irmãos estarem realmente vendo aqui alguns deles. Então eu já citei, já falei sobre Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Anastásio, Crisóstomo, alguns desses, Agostinho já falei, todos eles afirmavam que Jesus é Deus, tá? Então é confirmado por isso. E hoje, também graças a Deus, temos muitas pessoas que assim dizem. Eu vou fazer uma aplicação, depois eu vou para a conclusão. Então, muito bem. Sendo Jesus Cristo Deus, sendo Jesus Cristo homem, duas verdades importantes, e que isso tem a ver para mim. Por que é importante eu saber que o Senhor Jesus Cristo Ele é Deus? Bom, desde a sua anunciação, ou seja, quando o anjo anunciou que ele viria, ele recebeu um nome, e esse nome já dizia, ele será chamado de Emanuel. Emanuel, e a própria Escritura dá o significado, que quer dizer Deus conosco, exatamente. Então, o Senhor Jesus aqui na terra, Deus conosco. Qual que é a importância disso? Se Jesus Cristo fosse um homem, mesmo perfeito, mas ele não fosse Deus, se ele fosse filho de José normalmente, e não fosse filho de Deus, e não tivesse sido concebido pelo Espírito Santo, o seu sacrifício não seria eterno, certo? Então a sua morte não seria uma salvação eterna. Então o Senhor Jesus Cristo, além de ser um homem perfeito, sem pecado, o sacrifício perfeito,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele a quem representava todos os cordeiros mortos antes, todos aqueles que foram oferecidos com propiciação pelos pecados, e a Bíblia afirma que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, todos estes exemplos que nós estamos vendo aqui, nós podemos ver o seguinte: sendo ele, então, homem, ele pôde fazer isso. Mas quando eu entendo que quem foi sacrificado, quem veio aqui, foi Deus. Foi Deus que esteve neste mundo. Foi Deus que se submeteu a se tornar homem. Foi Deus que fez isso porque, diz a palavra, o Pai me amou e deu seu Filho unigênito. Porque o Filho prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. O Pai também prova esse amor. Então, Cristo morreu por nós. Então, sendo Deus, o seu sacrifício tem valor eterno. Quando o Filho diz aquelas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, esqueci as palavras. Por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? Ali houve realmente, aquele foi o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou. Separou-se de Deus, que seja uma fração de segundo, mas para Deus eternidade. Por isso que a Bíblia fala que ele foi morto antes da fundação do mundo. Nós não entendemos como que a Bíblia afirma isso. Se para nós só podemos entender que ele foi morto ali no tempo, naquele espaço ali, né? Mas a Bíblia afirma que ele foi morto antes da fundação do mundo. Porque seu sacrifício, ele tem validade para o passado, para o presente e para o futuro. O seu sacrifício, ele é válido para toda a eternidade. De modo, então, que eu possa afirmar que eu estou salvo para todo sempre. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Eu cito, então, agora, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ali nós temos 3 tempos. Ele tem a vida eterna no momento que ele crê, ele não entrará em juízo, não será condenado, e ele passado da morte para a vida. Ele estava morto, agora vive. Então o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele serve para todo sempre, porque ele é Deus. Foi um sacrifício de validade eterna. Ele não tem prazo de validade. Então, nossa salvação é eterna, por isso que eu tenho vida eterna. Então, a importância de eu crer que Jesus Cristo é Deus e que Ele, quando esteve aqui, então Ele teve essas 2 naturezas, a divina e a humana, certo? E o Senhor Jesus Cristo quando Ele ressuscitou no seu corpo humano, só que o corpo, a semelhança do corpo que haveremos de ter. O corpo dele hoje não pode mais morrer, ele não pode sofrer nenhum tipo de dano, ele é imortal e incorruptível, exatamente como aquele que nós vamos ter. Então, por ser Jesus Cristo Deus, isso me dá a garantia de que Deus vai completar a obra que Ele começou comigo. Quando você te abriu os olhos e você creu no Evangelho. Ele há de completar. Você jamais vai perder a salvação. Certo? Mas eu quero dizer para você, você jamais vai perder a salvação. Mas você é salvo mesmo? Se você é salvo, porque muita gente fala que é salvo e continua nos seus pecados. Uma das provas que a pessoa é salva
é que ela abandona os seus pecados. A gente pode até vir a pecar, e pecamos, mas eu não posso permanecer nos pecados. A Bíblia é muito clara lá em 1 João, capítulo 2, que aquele que é de Deus não permanece no pecado. Então, a prova de que você não que não está perdido é que você pode até vir a pecar, não importa o tipo de pecado e quão horrendo seja o pecado, mas se você arrependeu-se, Deus te aceita. Deus poderia realmente ter mandado Manassés direto para o inferno. Ele merecia, como todos nós, né? Mas ele muito mais, para dizer assim, se eu posso dizer muito mais, né? A idolatria dele foi terrível, terrível. Aí Deus afligiu, ele estava lá bem torturado, lidando com seus inimigos, e ele faz uma oração sincera e arrepende sinceramente. E Deus o perdoa. E Deus restaura, inclusive, o seu reino. Deus lhe dá a oportunidade de consertar aquilo de errado que ele tinha feito. Ele não conseguiu consertar tudo, mas ele consertou muita coisa. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Então não há pecado que Ele não venha que Ele não possa perdoar. Então se você é crente, independente do seu pecado, Ele vai te perdoar, Ele já te perdoou, mas você tem que confessar. Porque se você é crente, Ele já te perdoou, mas você tem que confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Porque enquanto nós estivermos mantendo rebelde contra Deus, nós, mantendo rebelde, não podemos ter comunhão com Deus. Você perde muita coisa de Deus. Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo, você está em pecado, você está perdendo a comunhão com Deus. E por isso que muitas pessoas que se dizem cristãs não têm prazer de estar na igreja, não têm prazer de estar junto com o povo de Deus, porque simplesmente ou não são salvos ou estão nos seus pecados. E eu não posso também dizer que a pessoa não é salva, mas a pessoa tem que um dia se arrepender, porque até que ponto a tolerância, né? Deus pode chegar ao ponto de tirar a vida da pessoa. Lembra lá da ceia do Senhor? Fala assim, as pessoas podem tirar a vida, mas está falando que a pessoa pode ter salvo assim. Mesmo aquelas pessoas que ele chegou ao ponto de tirar a vida. Elas foram julgadas por Deus, não era digno de viver aqui, mas para sua alma não ser condenada com o mundo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Conclusão. O apóstolo está dizendo aqui que o supremo privilégio que foi dado à nação de Israel foi que dela, segundo a carne, veio aquele que é Deus sobre todos, bendito para sempre, o Messias, o Cristo, o Senhor. Amém? Então, muito obrigado, todos tenham uma boa noite e uma ótima semana. Amém? Louvado seja o Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Te louvamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos agora ter o cântico, né? Ele exaltado. Ele exaltado. Bom, cadê o irmão? Vamos cantar o hino Ele é Exaltado. Peço que os irmãos coloquem de pé. Último hino dessa noite.